vocês. Roberto, Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe, tá? Bom ter você aqui entre nós. Essa casa é sua. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versos de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Atos, que bom. Irmão, vocês não sabem o quanto que eu me alegro vendo vocês com a Bíblia na mão. Eu amo essa imagem, eu amo esse barulho. Eu fico impactado quando eu vejo as pessoas amarem a palavra de Deus, terem fome pela palavra de Deus, quererem desejarem conhecer mais da palavra de Deus. Isso mexe comigo, amém? Esta é uma igreja bíblica, é uma igreja que ama a palavra e o poder que a mesma tem. Atos capítulo 27, os versos, vamos ler aí os versos de número 4 e os versos de número 7 do capítulo de número 27. Diz assim: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram, olha o verso de número 7 da palavra de Deus. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos. Navegamos ao sul de Creta, de fronte Salmônia, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado os Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Espírito Santo, a tua palavra ela é lâmpada, ela é luz. Nós queremos te ouvir agora. Nós adoramos o teu nome, nós adentramos esse santuário e prestamos um culto, Senhor, mas agora nós queremos aprender e aplicar essa palavra. Então, em nome de Jesus, fica à vontade. Amém. Esta noite, eu gostaria de pensar com vocês dentro do tema: o que fazer quando os ventos do mar da vida forem contrários. Esta noite, eu gostaria de reflexionar com vocês sobre o comportamento, sobre a atitude, sobre como agir diante dos ventos contrários. É bem provável que você conheça esta narrativa e saiba do que nós estamos falando. O apóstolo Paulo, um dos personagens mais importantes depois de Jesus, ele empregou muitas viagens. E essa foi uma das viagens que Paulo empregou e que, infelizmente, ele passou por muita dificuldade. E essa noite eu gostaria de pensar com vocês sobre estas surpresas indesejadas, inesperadas da vida. Os ventos contrários. Os ventos contrários, eles surgem sem a gente esperar. Eles surgem quando a gente menos espera. São imprevisíveis e atemporal. Ventos são imprevisíveis e atemporal. Muitas das vezes, eles têm um cunho pedagógico, eles são usados por Deus para nos instruir. Muitas das vezes, eles têm por objetivo nos ensinar alguma coisa. E em muitas das vezes também, eles são fruto até mesmo da nossa desobediência. Se você olhar para o livro de Jonas, por exemplo, você vai ver um grande temporal que se levantou devido à desobediência. Se você olhar para o Evangelho de Jesus, você vai ver uma tempestade que se levanta, que tinha um cunho pedagógico, instrutivo, ensinar os discípulos a lidar com as intempéries, com as tempestades, com os desafios. Enfim, os ventos, eles sempre aparecem. Apareceu certa feita na vida de Jó, quando a Bíblia diz que deu um vento sobre a casa dele e matou ali
10 dos seus filhos e fez ali um estrago, uma catástrofe. Aconteceu também um episódio onde o vento foi a resposta, a brisa suave foi a resposta para o profeta Elias, quando ali precisava de uma intervenção. E não foi diferente com Paulo, foi assim com ele, nesta viagem assustadora. Aquilo que era uma promessa, diga comigo, uma promessa de Deus, para chegar em Roma, estava aparecendo o fim da trajetória do apóstolo. Se você observar Atos capítulo 23 e o verso de número 11, você vai ver que esta viagem era uma viagem que o próprio Deus desejava. A chegada de Paulo, por favor na tela, a chegada de Paulo até Roma era propósito de Deus, fazia parte do plano de Deus, era da vontade de Deus que, olha o que diz a palavra de Deus, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. A viagem missionária, ou seja, a viagem a qual Paulo iria ser julgado em Roma, era uma viagem que o próprio Deus estava desejando. Era um propósito de Deus que Paulo chegasse em Roma. E quando eu olho para esse texto, eu fico impactado com o método e a forma com que Deus nos faz chegar aos lugares que Ele quer que chegamos. Muitas das vezes nós pintamos um cenário na nossa imaginação da forma com que Deus vai fazer para com que a gente alcance as promessas, os objetivos e os sonhos que Ele sonhou para nós. Quando eu falava sobre esta mensagem hoje com alguém, eu disse que nós temos uma imaginação muito fértil e criativa quando pensamos que Deus vai usar justamente da maneira que pensamos para a conclusão daquilo que Ele estabeleceu sobre nós. Eu imagino que Paulo pensou certamente que iria chegar em Roma, pois era uma palavra de Deus, mas ele não esperava chegar como um prisioneiro. Ele não esperava chegar com um navio quebrado. Ele não esperava chegar com pouca bagagem, como eles tiveram que fazer no trajeto desta viagem. Estava parecendo mais o fim da vida dele. É bem assim muitas das vezes. O caminho até chegarmos no destino é árduo, é espinhoso, é assustador e nos causa espanto. Eu não sei se você já enfrentou algum momento na sua vida aonde você se deparou com uma determinada circunstância ou situação que você pensou: agora acabou, agora é o fim, o que fazer? Querido, se você faz parte do reino de Deus, se você acredita na palavra de Deus, eu preciso te dizer, os métodos que Deus usou sempre foram esses métodos, e Deus fez todas as vezes acontecer justamente aquilo que Ele disse. E se Deus disse que você vai chegar, pode ter certeza, você vai chegar. Se Deus disse que você vai alcançar, pode ter certeza, você vai alcançar. Se não for de um jeito, vai ser de outro. Alguma coisa Deus vai fazer para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. O que nós precisamos então é entender como agir, como lidar. Jesus nunca nos falou que a nossa viagem ia ser tranquila. Olhe para esse irmão carinhosamente e diga para ele: a viagem não é tranquila. Não, a viagem no mar da vida, ela não é tranquila não. Irmão, se contaram para você que a viagem no mar da vida, com Jesus no barco, seria uma viagem tranquila, mentiram para você, pregaram um falso evangelho para você, enganaram você. Mas agora se falaram para você que Jesus está com você no barco, que vai ter tempestade, que vai ter intempéries, isso é uma palavra bíblica, isso é uma verdade acerca do reino de Deus. E eu quero te assegurar por esta palavra, importante não é as tempestades estarem acontecendo lá de fora, importante é quem está com você do lado de dentro, aquele que tem o poder para cessar, para acalmar e até mesmo mandar com que o mar se acalme. Nós muitas das vezes pensamos que a viagem é tranquila e ela não é. Ele garantiu uma chegada segura. Ele não falou para você que ia ser fácil. Ele não falou para você que não ia ter espinhos.
Até porque em João capítulo 16, 33, ele disse assim, ó, no mundo tereis, o que deveríamos ter? Ânimo. Querido, a viagem não é nada tranquila, mas a chegada é segura. A chegada é segura. Esse texto, ele fala muito sobre isso. Paulo precisava comparecer na Itália. Ele estava aguardando o julgamento de César. E ele, depois de muita batalha, depois de ter passado por Cesareia, ter sido julgado por Agripa, ser julgado por Festo, ele então é enviado para a Itália. Ele então vai chegar até o destino. Ele embarca nesse navio, e esse navio, ele começou a enfrentar alguns desafios já nos primeiros quilômetros de viagem. Nos primeiros 60 quilômetros, a embarcação já começou a passar por alguns problemas. A Bíblia diz que eles encostam então em um porto, e lá eles trocam de embarcação. Eles trocam de barco para que Paulo chegasse até o destino. E agora nesse destino, aonde Paulo tem que chegar, ele não está sozinho. Ele está dentro de um navio com aproximadamente 276 pessoas. Era um navio tripulante, um navio que tinha ali passageiros que iam ser julgados e sentenciados à morte em Roma. Era um navio que vinha do Egito. Roma importava trigo do Egito. E esse navio que vinha de lá, ele iria levar não só o trigo, como os passageiros agora até Roma. E a Bíblia diz que agora então, nesta viagem, eles vão passar por muitos, mas muitos desafios até chegarem ao destino. As surpresas da viagem, aleluia, foram intermináveis. Foram muitas as surpresas que eles tiveram no caminho. Eu não sei se você tem um destino, mas eu preciso te dizer, vai ter muita surpresa nesse trajeto. Vai ter muita coisa boa de Deus para você experimentar. Você vai viver muito cuidado de Deus nessa tua jornada. E eu preciso te falar sobre 4 atitudes que você deve ter quando os ventos forem contrários. A primeira atitude que você deve ter quando você se deparar na viagem, na jornada do mar da vida, na embarcação com Jesus: não permita que os ventos te dirijam. Ah, pastor, mas a Bíblia diz lá em João capítulo 3 que nós andaríamos como vento. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava falando sobre o vento ter voz, o vento se mover, e não era nada disso que Jesus queria dizer. E eu preciso te dizer uma verdade da palavra de Deus: os ventos não podem dirigir você. O que tem de pessoas sendo levada por ventos para lá e para cá, irmão, que parece folha lançada ao vento. Ora está aqui, ora está lá, ora está aqui, ora está lá. Você precisa assumir de uma vez por todas o seu papel diante dessa tempestade. Você precisa se posicionar, porque Deus espera um posicionamento seu diante desse vento. O capítulo 27, o verso de número 21 está na Bíblia, se você quiser acompanhar. A Bíblia diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. Eu preciso dizer a você, diante do vendaval, diante dos temporais, diante dos desafios, Deus quer ver um posicionamento seu. Deus quer ver de fato quem é você. Deus quer saber de fato se você está com Ele ou se você vai se esconder. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, verso 40, quando aquela tempestade se deu ali no mar da Galileia, quando eles estavam fazendo a travessia, Jesus estava dormindo na proa do barco, Jesus estava tranquilo na proa do barco, ele queria ver qual era a atitude dos discípulos. E a pergunta para você é: qual tem sido a sua atitude diante desta situação? Quem é você na tempestade? Irmão, as crises, elas revelam quem nós somos. Na dificuldade é que você é conhecido no reino espiritual. A Bíblia diz que Paulo estava como um prisioneiro, mas ele torna o capitão daquele barco naquele dia.
porque ele chama a responsabilidade. Ele mata a bola no peito, Samuel, e diz: está comigo, deixa comigo. E muitos dos senhores precisam assumir o papel de vocês diante desses ventos. Nós não estamos formando um qualquer exército, nós estamos formando um exército de vencedores. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. No vale tem duas opções: ou você é osso ou você é profeta. No vale, ou você é osso ou você é profeta. Ou você fica na qualidade de morto, ou você se levanta para profetizar. E eu quero que aqui tem profeta de Deus que vai se levantar para profetizar. Levante-se. Você não pode ficar prostrado. Então, diante da tempestade, diante dos ventos contrários, você deve ter um posicionamento. Amém, irmão? Diga: Deus, me ajuda a se posicionar. Irmão, presta atenção, o vento é terrível. Se você não tiver com as estacas firmadas, irmão, você balança, hein? E o que tem de gente nesses ventos que estão soprando nesses dias atuais sendo balançados? Tem pessoas sendo assopradas não para o jardim de Deus, mas para longe do jardim de Deus. Deus de vez em quando manda um vento, sim, mas é um vento do Espírito para encorajar e habilitar os seus. Não é de maneira nenhuma para espalhar. Segunda coisa que você precisa ter diante dos ventos contrários. Diga comigo: coragem. O verso 22 diz: Paulo disse a eles: nenhum de vocês perderá a vida. Aleluia! Queridos, nós precisamos entender uma coisa com a palavra de Deus, e a pastora disse algo muito importante. Olha o que o verso 22 da palavra de Deus diz: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, será apenas, filho, por favor, verso 22, vai ser apenas dano e prejuízo. Meu irmão, algumas escoriações você vai ter no percurso, só que a sua vida não vai ser ceifada. Como dito aqui, vão-se os anéis. Preste atenção, precisamos entender que mais importante é a nossa vida. Paulo disse: o navio será destruído, mas as vossas vidas, elas permanecerão intocáveis. Eu preciso dizer para alguém que está aqui preocupado com o prejuízo: você já encarou tanto vento, você já encarou tanto vento contrário, você já encarou tanta tempestade. Querido, teve um momento da tua vida que você fez que nem planta, você deu uma balançada, mas olha você de pé, e esse vento não é para te matar, essa situação não é para te destruir, pelo contrário, meu irmão, em nome de Jesus, olha para a sua vida, ela não foi ceifada. Quantas vezes você já se viu pensando: agora é o meu fim, agora acabou? Querido, nós temos uma palavra profética aqui: enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Não se preocupe com os danos que os ventos desses anos que nós estamos vivendo estão trazendo. Não se preocupe com os prejuízos que esses ventos estão trazendo. Se preocupe em estar firmado e plantado na vinha de Deus. Se preocupe em estar aliançado com Deus. Deixa o prejuízo para lá. Deus vai preparar coisas maravilhosas para você no decorrer da tua jornada. O que você tem que se preocupar é com a sua vida. Olha que palavra confortadora. Imagina alguém se levantar dentro de um avião nos dias atuais e dizer assim: é o seguinte, ó, vai perder as duas asas, vai ter que abrir o bagageiro, as malas vão ser jogadas fora, mas a vida de vocês, ela vai permanecer intocável. Você consegue ver o cuidado de Deus com você? Você consegue ver mesmo quanto Deus tem sido bom com a sua vida?
Nós estamos vivendo o resultado de uma pandemia. O vento soprou em muitos lugares. Muita gente não está mais aqui. Pastor, mas eu estou com prejuízo. Está com prejuízo, mas está com vida. Está com dificuldade, mas tem vida. Tem problema, mas tem vida. Tem luta, mas tem vida. Terrível coisa era se tivesse descido a sepultura, meu irmão. Glória a Deus, Paulo disse que ia ser muito mais melhor. Mas quer dizer que se você está aqui, ele fala aos filipenses, é porque você tem muita coisa para fazer, muita coisa para viver. E eu quero acreditar que tudo isso vai acontecer. Olhe carinhosamente para essa pessoa e diga: tem vida, tem propósito. Tem vida, tem propósito. Querido, se tem vida, tem propósito. O propósito acaba quando acaba a vida. Se tem vida, tem propósito. Se tem vida, tem projeto. Se tem vida, tem plano. Se tem vida, tem recomeço. Se tem vida, tem algo de Deus para acontecer. Eu não sei se você consegue entender, se você consegue celebrar Deus por essa palavra. Tem vida, tem projeto. Tem vida, tem propósito. Tem vida, tem esperança. Celebre a Deus. Meu irmão, nós estamos vendo pessoas preocupadas com os prejuízos. A gente diz popularmente, a gente corre atrás. A gente corre. Escute, tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está trabalhando para o seu bem. Tudo está trabalhando para o seu favor. Terceira coisa que você precisa em um vento contrário, nas tempestades, aprender é a confiar nas promessas de Deus. Diga: Deus, me ajuda a confiar quando os ventos forem contrários. Olhe para o verso de número 23 da palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo disse. Pois ontem à noite, presta atenção nisso aqui, isso aqui é poderoso demais. Ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus. A quem? Aleluia. Dizendo para mim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Você precisa ter convicções sobre aquilo que Deus fala para você. Você precisa ter certeza sobre o que Deus falou que você iria viver. A pessoa que deve estar mais interessada em viver essas promessas não é Deus, é você. Porque Ele falou que você ia chegar. Ele falou que você ia viver. É uma promessa que a sua casa vai ser uma bênção. É uma promessa que os seus filhos vão ser salvos. É uma promessa que você irá desfrutar da plenitude da bênção de Deus. É promessa. Aquele que nos inseriu no mar chamado vida é o mesmo que passa conosco as tempestades e os desafios. Isaías capítulo de número 43, a Bíblia diz: se passares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. É uma promessa. Deus não falou que ficaríamos isentos desses desafios, desses dissabores. Preste atenção, por favor, em nome de Jesus. Você precisa entender isso aqui. Porque tem gente que o vento está soprando, irmão, está pedindo socorro, está querendo pular do barco, está querendo deixar a família, está querendo deixar a casa, está querendo deixar a igreja, está querendo tirar a vida, está querendo desistir, está querendo abandonar. Preste atenção. Paulo disse que um anjo de Deus, diga comigo, um anjo de Deus, a quem ele pertence, o apareceu. Deixa eu fazer menção para você do que a Bíblia diz sobre nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você sabia que tem um anjo que trabalha 24 horas por dia escoltando você? Você sabia mesmo que existe um anjo de Deus trabalhando, aleluia, por ordem de Deus, cuidando da sua vida? O cara está dentro do barco. O
barco está indo de mal a pior. O anjo aparece e diz para ele: ó, Paulo, não tem medo não, porque é importante para mim que você chegue aonde eu quero que você chegue. O mais interessado que você alcance o seu objetivo não é você, é Deus. O mais interessado que você chegue aonde você precisa chegar não é você, é Deus. Então deixa de ser besta, deixa de ser bobo e ficar pensando de forma retrógrada. Para de ser medíocre e não acreditar naquilo que Deus disse ao teu respeito, porque o Deus da palavra é o Deus que cumpre a palavra. O Deus da promessa é fiel para cumprir. Ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel. Ele é fiel. É preciso que você compareça a César. Eu preciso dizer a você, você é propriedade exclusiva de Deus nessa terra para o cumprimento de um propósito. Depois você cumprir o propósito, tchau. Depois você cumprir a missão, tchau. Depois que você executar o que você precisa executar, aí tchau. Aí o anjo acha a senha, aí o anjo pega a ficha, aí o anjo te leva. Enquanto você estiver debaixo de um propósito, pode ter certeza, meu irmão, nada vai te acontecer. O barco pode quebrar, os ventos podem soprar, os desafios podem acontecer, você será intocável. Diga: Deus, me ajuda a acreditar nesse negócio de propósito. Você acredita mesmo que você está aqui só para ter 2 filhos, um cachorro, uma casa, um carro, só isso? Isso aí os incrédulos têm. Os ímpios lá fora vivem isso, e vivem bem. Não acredito nessas coisas, irmão. Eu acredito que tem um plano de Deus em curso. Eu acredito que tem um projeto de Deus que está sendo estabelecido diante da sua vida. Eu acredito que Deus esteja estreitando as coisas, sabe para quê? Para convergir rumo ao propósito que Ele tem, para onde Ele quer te levar, para onde você precisa chegar, porque é importante para Deus você chegar onde Ele quer que você chegue. Olha o que diz o capítulo 23 e o verso 11, como eu já li, não quero repetir. Olha o verso de número 25 do capítulo 27. Olha o que Paulo diz, verso 25 do capítulo 27. Assim, tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi. Irmãos, a Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios que assim como você imagina, assim é. Se assim como você imagina, assim é, imagine a forma como Deus diz. É que talvez a gente não esteja atento ao que Deus diz ao nosso respeito. É que talvez a gente não esteja familiarizado com as promessas que tem ao nosso respeito. É porque talvez a gente não acredita muito no que está escrito aqui, a gente prefere ficar com o diagnóstico que os outros dizem e até mesmo aceitar os vendavais e as temporais e a gente sendo jogado de um lado para o outro. Você está entendendo a profundidade disso? Deus já falou alguma coisa para você? Estou aqui com 34 anos, pouquinho tempo servindo a Deus, mas tudo que Ele falou até agora está cumprindo. E de vez em quando eu vou no tribunal e falo, está faltando algumas coisas. Ele diz no meu coração, vai cumprir. Não cumpriu porque você está crescendo. Irmão, isso aqui é promessa. Está aqui falando para você, é uma promessa. Era impossível naturalmente, isso aqui está acontecendo. Lá em casa ninguém era crente, lá em casa nós não tínhamos familiares crentes, lá em casa ninguém tinha temor de Deus. Eu até nem queria esse negócio. Olha o que o grandão fez. E eu acho que eu nasci foi para isso mesmo, porque não tem outro sentido. Tem coisas que Deus te prometeu? Escute, só que não crie expectativas sobre aquilo que Deus não prometeu. Não crie expectativas
sobre aquilo que está fora deste livro. Porque vamos lá, gente, a gente dá muito crédito ao que falam, ao que os outros dizem, e pouco acreditamos no que Deus está falando. O salmista disse certa feita: eu fui moço, sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quarta coisa que você precisa, verso 34 e o verso 35 do mesmo capítulo. Mesmo capítulo, verso 34 e 35. Alimente-se, a vida não acabou e nem vai acabar. Agora, eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. Meu irmão, eu preciso te dizer um negócio aqui em Deus, eu preciso que você me dê atenção. Certa feita, em 1º livro dos Reis, capítulo 18, Elias, o profeta, estava depressivo, desanimado, triste, cabisbaixo, pensando em parar e em desistir. E a Bíblia diz que um anjo de Deus então aparece para Elias. E ele aparece para Elias com um pão quentinho sobre a brasa, para Elias comer o pão, beber água, porque era grande a caminhada de Elias. Ele estava com medo de Jezabel, se sentindo solitário, como os homens da tripulação, como os homens que estavam no navio com Paulo, e como alguns dos senhores nos dias atuais, com medo, perseguidos, inseguros, sem esperança nenhuma. A Bíblia diz em Atos 27 e 20, que eles não tinham mais esperança de que aquele navio iria dar em algum lugar, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava lá dentro. E como o anjo que apareceu para Elias, dizendo: coma pão e beba água, Paulo disse àqueles homens, e eu preciso dizer aos senhores essa noite: é preciso comer pão e beber água. É preciso comer pão e beber água. É preciso comer do pão da vida e beber da água da palavra. Querido, você tem um trajeto, você tem uma caminhada, você tem uma carreira que você está inserido. Come pão, bebe água. A vida não vai acabar por causa desse vento. A vida não parou por causa dessa tempestade. A vida não vai acabar por causa disso que você está enfrentando. Então come, alimente-se, porque grande é a sua jornada. Gente empazinada por aí, irmão. Barriga grande e canela fina. Está comendo tudo quanto é tipo de coisa, mas não está sendo nutrido. Ô irmão, a Bíblia diz, Jesus disse que nem só de pão, mas do que? Você está comendo, querido? Você está comendo mesmo? Você está comendo do pão da vida? Você está sendo alimentado? Não podemos perder o apetite da vida por causa dos ventos. Tem gente que o primeiro vento que vem, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que Deus quer mesmo a minha morte. Teve um dia que eu fiquei assim, sabe, pensativo, quando um pastor mudou de igreja para uma outra igreja. E eu falei: esse pastor deve me odiar. Porque olha que fim de mundo que esse homem mandou. Nem crente tem nesse lugar. Mas eu não entendi. E às vezes a gente perde o apetite por causa dessas coisas. Coisas contrárias, sabe? Ô meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Se você não sabe lidar com as palavras contrárias, você não está apto para o reino de Deus, não. O reino de Deus a gente é contrariado constantemente. O reino de Deus a gente é testado constantemente. O reino de Deus a gente é provado constantemente. O reino de Deus tem vento contrário constantemente. O reino de Deus tem desafio contrário constantemente. O reino de Deus tem desafios que a gente não espera. É por isso que tem que estar nutrido, tem que estar alimentado. Essa água que jorra do trono de Deus, ela sacia a nossa sede.
Nós precisamos nos alimentar, comer pão, beber água e avançar. Escuta o que eu vou te dizer, a vida não acaba pelo rompimento de relacionamento, a vida não acaba por uma empresa que se fechou, a vida não acaba por um emprego que foi perdido, a vida não acaba porque você mudou de uma igreja, a vida não acaba porque falaram não para você, a vida não acaba porque o seu barco está sendo açoitado, a vida não acaba porque você está sendo contrariado, a vida não acaba porque seu marido te deixou, a tua mulher te deixou, teus amigos te abandonaram. Não, querido, a vida não acaba, a vida continua. Permita-me dizer a você, não permita que os ciclos se fechem e fechem você. Porque tem ciclos da vida que vêm e vão. Vêm e vão. Existem momentos que vêm e vão. Há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer. Mas tudo é transitório e passageiro. As tempestades, elas passam. As dificuldades também passam. Os desafios também passam. E essa semana o Espírito de Deus falou no meu coração. Eu estou com uma dificuldade um pouquinho aqui na coluna, meio complicado. E Deus falou: rapaz, olha o que você já enfrentou, já não passou não? Do tempo que eu estou pregando a palavra de Deus, irmão, eu tomei alguma porretada. E dói. A gente sente no corpo. E aí Deus falou: lembra disso aqui, lembra daquilo outro, lembra, olha aí. É mais um problema que vai passar. E eu quero declarar essa palavra sobre o coração de alguém. É mais uma circunstância, um problema que vai passar. Ei, querida, essa ferida vai ser cicatrizada. Você vai voltar ao normal. As coisas vão se estabilizar. Os ventos vão cessar e você vai voltar a fluir da forma que você fluía, em nome de Jesus. A vida não acaba. E eu caminho para o fim. O verso 35 é interessante. Olha o que a Bíblia diz. Tendo dito isso, tomou o pão e tendo dado graças a Deus diante de todos, ele partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e comeram algo. Escuta bem, eu vou dizer um negócio aqui profético para algumas pessoas. Você não pode dar nem o luxo de parar, porque muita gente é animado pela sua vida. Muita gente é encorajado por você. Ô dona de casa, presta bem atenção, você é a pilota lá da casa, você não pode parar, que se você parar o barco afunda. Você precisa se alimentar. Você precisa estar nutrida. Você precisa estar fortalecida. É por isso que quando um está fraco, o outro está forte. Quando o outro está forte, o outro está fraco. A gente vai estabilizando um ao outro. Você, a quinta lição, você é exemplo e resposta na vida de alguém. Querido, presta atenção nisso aqui, por favor, olhe para mim. O diabo não te respeita pelo nome que você tem. O diabo não te respeita pelo carro que você tem. O diabo não te respeita pelo dinheiro que você tem na conta. O diabo te respeita pela forma que você se comporta diante dos ventos da sua vida. Você quer ver o que deu um nó na cabeça do diabo? Foi Jó perder todos os filhos, Jó rapar a cabeça, colocar a cara no pó e dizer: bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa que o diabo tocou foi nos bens. Por quê? Os bens eram algo que ele oferecia para Deus. Os bois que Jó tinha era o sacrifício que Jó prestava a Deus como culto. É a primeira coisa que o diabo deu na vida de Jó. Eu vou tocar nisso aqui porque eu quero ver o que ele vai entregar para Deus. E aí Jó ensinou um negócio para nós, que a adoração não está relacionada àquilo que nós damos, mas àquilo que nós somos. O diabo não te respeita pelo que você tem, o diabo te respeita pelo que você é e pela forma que você se comporta diante do dia mau.
Se você é daqueles que vai para o quarto chorar, vai para o quarto se lamentar, vai para o quarto murmurar, vai para o quarto reclamar, pode ter certeza, ele pegou a sua fraqueza e ele vai te escravizar. Para com isso em nome de Jesus. Paulo deu graças a Deus, partiu o pão e comeu. E os demais tripulantes da embarcação, ao verem aquilo, se reanimaram. Irmão, isso é terapêutico, isso é curador. Ambiente onde você está, se as pessoas verem você feliz, a tristeza delas vai dar um nó e elas vão ter que se submeter à tua alegria. Sabe por quê? A tristeza salta de alegria. Nós somos modeladores de atmosfera, de ambiente. Olha o que é isso, um barco que está indo a pique, está prestes a naufragar. O cara chama a responsabilidade, ele mata no peito, ele diz: não, tem um líder aqui, tem alguém aqui. É por isso que me dá pena de pastores que pregam com a tristeza na alma, homens e mulheres que pregam a palavra de Deus triste, pessoas que têm a Bíblia para meditar nela de dia e de noite e que andam carrancuda, que parece que tomou a mamadeira de vinagre. Ô meu irmão, você tem motivo para andar feliz, você tem motivo para partir o pão e dar graças a Deus. Aleluia, aleluia. O negócio pode estar caindo lá fora, você está dormindo, meu irmão. Sabe por quê? Você tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada. Os demais tripulantes, verso 37, estavam a bordo 276 homens. E aqui é um negócio interessante, porque o capitão Júlio, ele entendeu que Paulo era um homem diferente, e Paulo se colocou como um homem diferente diante daqueles homens. E graças a Deus pela vida de Paulo naquele barco, porque esses homens estavam indo para Roma, para a Itália, para ser mortos sem Jesus. E possivelmente, a Bíblia não fala, todos esses companheiros de barco se renderam ao Deus de Paulo. Se renderam ao Deus de Paulo. Prepare-se para as pessoas que estão à sua volta começar a se render ao teu Deus. Prepare-se para as pessoas verem na tua vida, não estou falando de carro, não estou falando de propriedade, não estou falando de bens. As pessoas verem o estado de espírito que você tem, a confiança em Deus que você tem, o amor que você tem a Deus, vai contagiar tanto as pessoas, mas tanto as pessoas que elas vão falar: qual que é o segredo? Qual é a água que você bebe? Que negócio é esse que você acredita? Porque eu quero isso aí também. Você não pode dar o luxo de parar, estacionar. Olhe para essa pessoa carinhosamente e diga: alguém se inspira em você. Alguém se inspira em você. Olhe por favor para essa pessoa e diga: alguém se inspira em você. Alguém está olhando para você. Sorria, você está sendo observado. Sorria, você está sendo observado. Sorria, você está sendo observado. Alguém vai ficar feliz pelo que você carrega. Alguém vai ser contagiado pela paixão e pelo fogo que está dentro de você. Esse negócio de fogo pega, irmão. É brasa no altar, é brasa na igreja. É brasa no altar, é brasa na igreja. Se você é fogo, vai passar fogo. Se você tem vida, vai gerar vida. Isso é a média das pessoas que você convive, cara. Anda com murmurador, você vai ser igual. Anda com reclamão, você vai ser igual.
Você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta. Anda com fofoqueiro, meu irmão, triste coisa, tu vai ser também. Você é a média. Anda com gente feliz para você ver. Anda com gente entusiasmada para você ver. Anda com gente inspirada que você vai ver. Você vai falar, nossa, o que é aquele negócio lá? Após se alimentar, olha o que a Bíblia diz e eu vou terminar. Olha o que diz a Bíblia. Depois de terem comido, verso 38, comeram até ficarem satisfeitos e aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Você sabe por que você precisa comer? Você precisa beber água? Você precisa se levantar? Porque tem muito trabalho para você fazer. Tem muito trabalho para você fazer. Olha isso. Ninguém arranca nada, irmão, até que esteja fortalecido na força do poder de Deus. Nós estamos querendo tirar leite de onça na força do braço, sem estar fortalecido. Nós estamos querendo ver fruto do Espírito em sólidos áridos que nunca nasceram de novo. Nós precisamos nos alimentar muito. Pastor João, o que eu tenho que fazer? Se alimente. Que a palavra de Deus esteja encarnada em você. Que você seja uma Bíblia ambulante. Porque de cada 100 pessoas, 99 lerão o cristão, uma lerá a Bíblia. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. As pessoas estão olhando para você. E se existir vida de Deus aí dentro, você pode ter certeza, a coisa vai acontecer. Para aqueles homens, preste atenção. Para aqueles homens, poderia parecer o fim da linha. O verso 39 diz: quando amanheceu, eles não reconheceram a terra. Verso 39. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas viram a enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o barco. Querido, você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo. Você pode não estar enxergando um palmo adiante de você. Até porque a tempestade e os ventos, elas embaçam a nossa visão. Elas não nos deixam enxergar nada à nossa frente. Eu preciso te assegurar por esta palavra, existe uma âncora segura para você. Após uma sexta-feira de dor, tem sempre um domingo de ressurreição. Após uma noite de lágrima e de tristeza, vem sempre pela manhã a alegria. E eu quero declarar sobre você, está chegando um lugar seguro. Tem uma terra já preparada para você, aonde você vai estiar a tua embarcação e você repousará tranquilo em Deus. Deus está dizendo isso para alguém: fique tranquilo, eu tenho uma terra preparada para você. Fique de pé, por favor. Louvor você não vai parar. Louvor você não vai parar. Escute o que eu tenho para dizer para você. Eu estou até sem óculos, não sei nem onde foi parar, mas eu já consigo ver uma terra à vista. Eu já consigo ver uma terra à vista. Escute isso. Tem terra à vista. Tem um lugar seguro para você. Tem um lugar seguro para você. Presta atenção. O que o Espírito de Deus falou ao meu coração: diga ao meu povo que após essa tempestade existe um lugar aconchegante preparado para eles. Atos capítulo de número 28. Olha o que a Bíblia diz. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha se mostraram extraordinários em bondade para conosco. Eles fizeram até mesmo uma fogueira. Eles nos receberam bem, pois estava chovendo e fazia frio. Tem um lugar preparado para você. Um lugar aconchegante, aonde o Espírito de Deus irá te aquecer. Os ventos têm esfriado você. Os ventos, presta atenção por favor. Os ventos têm esfriado você. Talvez os ventos foram
decepções, lugares que você passou, tristezas que você vem encontrando aí no decorrer da viagem. Irmão, tá no mar da vida, infelizmente vai ter vento, mas existe um lugar seguro. Existe um lugar seguro. Existe um lugar seguro. Pois a ordem é chegar. A nossa chegada é numa terra firme. Você vai chegar. Existe um lugar seguro. E já tem tudo preparado. É extraordinário a bondade com que aqueles cidadãos receberam o apóstolo Paulo e aquela tripulação. Eu quero dizer a você, tem aconchego do Espírito essa noite para você. Tem aconchego e fogo do Espírito Santo para você. Tem fogo. Tem fogo. Os sonhos de alguém tem de fogo. Novo. Eu quero orar por você que pensou em parar, desistir, você não jogar vai a toalha, parar. abandonar, porque hoje você não vai parar. Deus te trouxe aqui para você avançar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. A ordem é chegar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Talvez você olhou e falou: agora acabou, agora é a morte, agora é o fim. Mas Deus está falando: não, não acabou não. Por isso que você precisa se alimentar. Tem vida. Sai do teu lugar, eu quero orar por você aqui. Sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui. Você precisa de um abraço do Espírito de Deus essa noite. Você precisa de uma reafirmação do seu projeto, do seu trajeto. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Sai do seu lugar, eu não vou até você. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Você precisa de fogo. E vai ressuscitar Fogo. os sonhos de alguém Fogo. de novo. Fogo. 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 Você não vai parar. Fogo. Fogo. Você não vai parar. Sai do seu lugar, vem. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Já tem uma palavra deliberada aonde você vai chegar. Você não vai parar. Feche os olhos, todos que estão aqui na frente. Deixa essa canção, meu filho, essa mesma. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está aqui e vai renovar algumas pessoas. Você não vai parar. Ainda tem muita coisa para você viver. Come pão, bebe água, porque grande é a tua jornada. Em nome de Jesus, segura, pelo amor de Deus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo.
Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Cadê você? Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Renovo, 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 renovo. Eu sou Jesus o Nazareno. Renova, Jesus, renova, 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 renova. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Tem renovo, 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 tem renovo. Eu quero, se você sentir no seu coração, se você quiser, Aliade, vem cá, filho. Vem cá, traz aqui. Vem. Aleluia. Recebe Deus. No mundo busquei, recebe de Deus, cura sobre a sua mas vida, não preencheu-me. saúde, recebe. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Pastor, passou um vento. Então você veio Passou um vento, pastor. e me trouxe pra Ele perto. parecia ser um vento contrário. E todo desejo Mas agora eu estou percebendo, pastor, é que esse vento satisfeito está me em levando. seu amor. Me levando rumo ao meu propósito. Não há nada, Rumo ao meu propósito. nada melhor, não há nada. Querido, mudam-se os Nada lugares, melhor, mas não muda o há propósito de nada. Deus. Mudam-se Nada os melhor lugares que geograficamente, meu mas os Deus. propósitos de Deus não mudam. Você pode ter mudado de um lugar para cá. Você pode ter saído de uma igreja e vindo para cá. O propósito não mudou. Defeitos e falhas não O vou propósito de esconder. Deus não Um amigo encontrei. Eu tenho coisas a cumprir na sua vida.
e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Bem claro, com os olhos abertos aqui. Não há nada, Escute isso. nada melhor, não há nada, nada melhor, Você teria não pulado há fora nada, antes. nada Deus não mostra o trajeto. Ele não mostra o jeito que vai ser. Ele te manda entrar no barco até que quando ele chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não sai mostrando como será para você. Ele te desafia a viver por fé, acreditando naquilo que ele pode fazer. Se Deus mostrasse para Abraão as dificuldades que ele ia ter no caminho, certamente ele não teria aceitado o desafio. Se Deus mostrar para você o caminho que você tem para percorrer, você pula fora. Mas existe um propósito que é maior que tudo isso, que é o que vai te movendo. A cada dia você dá um passo, a cada dia você anda mais uma milha, a cada dia você toma mais uma decisão. E essa noite eu quero saber se existem pessoas que precisam voltar ao propósito original de Deus para a sua vida. Pastor, eu sou afastado, estou parado, eu quero voltar a servir a Deus, eu quero realinhar novamente a minha vida com Deus, eu quero voltar para o projeto de Deus, porque tem vento, irmão, que é por causa da nossa desobediência. Foi assim com Jonas. Talvez você está aqui e está afastado, eu quero saber se você hoje quer voltar. Tem alguém? Pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Tem alguém aqui essa noite que queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida, como o Senhor que vai dirigir, como o Senhor que vai conduzir, como o Senhor que vai guiar, como o Senhor que vai direcionar? Tem alguém? Tem? Se não temos, que Deus conceda-nos outra oportunidade. Irmão, você aprendeu como é que deve se comportar diante dos ventos? Aprendeu? Eles são imprevisíveis e são atemporais. Eles vão aparecer uma hora ou outra. Você que não pode mudar. Amém? Amém, querido? Vocês não estão com cara de que receberam essa palavra. Vocês já tiveram mais animados. Eu acredito que você vai sair daqui voando nas asas do Espírito para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Então levante sua mão assim. Diga: Deus, eu estou me alimentando. Eu estou bebendo água, porque eu quero chegar no destino que o Senhor tem preparado. Com a mão levantada aqui, com a mão levantada. Eu quero chegar no destino que o Senhor premeditou para mim, que o Senhor predestinou que eu viveria. Eu quero o meu propósito. Eu quero o meu propósito. E não importa o que esteja acontecendo, e não importa se o vento está soprando, eu vou viver o que o Senhor me prometeu. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, sejam com todos e todos juntos, digamos: não vá embora sem dar um abraço nesse teu irmão, em nome de Jesus. Alan, quero falar com você. Ivan, vem aqui para mim te mostrar.